Olá, boa noite, gente, tudo bem? Eu vou começar uma live hoje, a live vai ser com a Angela Fuchs. A Angela é cardiologista e ela vai contar um pouco da trajetória dela, que já tem muitos anos, né, de trajetória, de trabalho na medicina, tudo mais, com pacientes cardiopatas. Ela tá entrando aqui. Vamos ver se dá certo. Oi, Angela. Oi, Edinha. Boa noite, Edinha. Tudo Boa bem? noite para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa É um noite. prazer falar aqui com você sobre o coração, né? Para o tum-tum dele bater sempre saudável. A minha trajetória, toda a minha formação cardiológica, ela foi realizada no Dante Pazzanese. Eu fiz o segundo semestre do sexto ano lá, fiz 3 anos de residência, nunca saí e fui convidada para o setor de reabilitação. E eu sou apaixonada para reabilitar cardiopatas graves para uma vida o mais normal possível. Então, eu fiz o R1 na cardiologia clínica, R1 e R2, 2 anos, depois o R3 na reabilitação cardiovascular. Essa população de cardiopata trata-se de pessoas com problemas cardíacos, que já foram submetidas à revascularização miocárdica, à intervenção coronária percutânea, com colocação de stent, a transplante cardíaco ou cardiopulmonar, e as pessoas com insuficiência cardíaca que se encontram na lista de espera para o transplante. Então, essas pessoas elas são compensadas clinicamente e a gente reabilita por meio do exercício de uma intensidade leve para manter a tonicidade muscular. Porque esses pacientes cardiopatas, eles têm medo, eles ficam de repouso, eles ficam com toda a musculatura atrofiada. Então, é necessário que você faça exercícios resistidos, exercícios planejados, para mantê-los o mais saudável possível. Sim, e doutora Ângela, eu estava vendo aqui, antes de falar com você, alguns dados e que me surpreenderam muito, na verdade. Que eu vi a importância da gente falar sobre esse assunto ainda mais depois que eu vi esses dados. Eu vi que as doenças cardiovasculares, elas são líderes em morte no Brasil. Elas representam 29% dos óbitos. Além disso, eu vi que as pessoas houve um aumento, né, nos jovens, né? Os adolescentes, as pessoas com menos de 30 anos, houve um aumento em 2019 de 13% de pessoas com menos de 30 anos com problemas, né, graves de coração. Também eu vi aqui outro dado que anualmente no Brasil morre-se mais ou menos uma média de 350 mil pessoas ao ano por problemas cardiovasculares, que seria mais ou menos uma vida perdida a cada 40 segundos no Brasil, segundo dados da OMS, né? E eu queria saber de você quais são essas principais doenças que atingem a população e também como prevenir algum problema do coração. Como a pessoa fazer, o que a pessoa deve fazer para evitar ter esses problemas, essas doenças que você vai falar. Se é possível também, na verdade, prevenir e evitar. Lógico que é possível prevenir, Edinha. E uma das estratégias para fazer isso, para evitar que a morte mais frequente, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é devido à doença cardiovascular. Então, é criado uma prevenção primária. Então, essa prevenção primária, como você falou, uma estatística bem evidente, né? Em jovens, cada vez mais jovens,
sendo acometido por um infarto, é devido os maus hábitos dessas pessoas, os maus hábitos alimentares, o tabagismo, o sedentarismo, gordura saturada, fast food, uso de drogas. Então, eles estão infartando muito cedo, né? Estão infartando muito cedo. Então, a gente quer, assim, criar estratégias baseadas nisso, né? Baseado de que a morte mais frequente hoje é devido à doença cardiovascular, o grande percentual de invalidez dessas pessoas, o gasto elevadíssimo na saúde, e a gente vai tentar, através de medidas multifatoriais, atuando em vários fatores, com predominância no exercício físico, porque o exercício físico, ele, assim, de uma maneira planejada, repetitiva, individualizada, de acordo com a capacidade física de cada um. Eu posso dar um exercício para um paciente grave e você achar graça. Ele vai caminhar lentamente 5 minutos e eu vou aumentando, aumentando, até que esse paciente chegue um dia que ele anda os 30 minutos, como é preconizado pela Organização Mundial. Então, isso é possível evitar, mas depende de uma educação, né, do combate de base aos problemas, que são os maus hábitos de vida, que são o sedentarismo, o fumo, as drogas, os fatores de risco. Os fatores de risco mais importantes é a idade, é você ter da família, os antecedentes familiares, que pega a parte genética, você ter uma hipertensão arterial desde jovem, uma diabetes, uma obesidade. Então, são fatores de riscos tradicionais. Agora, os fatores de risco assim que não são tradicionais, a inflamação, a coronariopatia, a doença das artérias coronárias do coração, elas são inflamatórias. Então, todo o fator de risco, você ter uma gripe, pode acometer o coração, dar uma miocardite, pela poluição do ar. Então, você tem que ter uma estrutura básica de educação, de um bom ambiente, de bons hábitos de vida e de um combate árduo ao sedentarismo, a deixar de fumar, deixar de usar droga. Que muitos pacientes com cocaína, eles infartam mesmo, né? E são bem jovens. Você citou essa questão da droga, e eu tinha visto que 30% dos infartos em jovens são referentes ao uso de cocaína. E que, inclusive, 1 hora depois do uso, do consumo de cocaína, esse risco aumenta em 24%, o risco de um problema. Porque a cocaína, ela é vasoconstrictora. O que é que nós somos? Nós somos um coração, todos os vasos vão para o coração e todos os vasos saem. Quem nutre o coração são as artérias coronárias. Então, essas artérias, com a cocaína, ela faz vasoespasmo e não passa o sangue. Não passando o sangue que nutre o músculo, aquele músculo morre. É o infarto. Não é morrer, ele para de contrair. Então, a função do coração é tum-tac, tum-tac. Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Cada vez que a pessoa infarta, uma parte dessa deixa de contrair. Vai dilatando, entendeu? E o exercício faz o quê? Você anda, o exercício aeróbico, você dilata os vasos, você aumenta o retorno venoso, você vai dilatar também as artérias coronárias. Então, o fluxo de sangue vai ser melhor, ok? Uhum. Sim, e doutora Ângela, uma pergunta. O fator, se um pai teve um problema cardiovascular, essa pessoa, ele é hereditário? O filho tem mais chance de ter esse problema, de ter algum problema? E é importante fazer exames logo? Com que idade que se começa a fazer
exames para saber se tem algum problema e tudo mais, porque às vezes as pessoas. Eu vi que muita gente que morre muitos jovens que têm infarto e tudo mais, pareciam pessoas saudáveis. É isso que se diz. Aparentemente saudáveis. E, inclusive, até tem pessoas que faziam exercício físico, que daí talvez o fator seja a droga, como você falou, a alimentação ou a genética. E exercício sem um exame preliminar também pode ser uma causa para as pessoas terem um problema cardiovascular, fazer um monte de exercício nessa busca que a gente tem desse padrão, desse corpo perfeito, pode ser um fator de risco isso, essa busca exasperada pela beleza e tudo mais, de fazer um monte de exercício, tomar remédios para emagrecer, isso pode ser um fator que faça esses jovens terem mais incidência? Sim, eu acredito realmente que sim, né? Porque os jovens hoje, eles são escravos da sociedade, de um padrão que essa sociedade cria. Então, eles tomam estimulantes. E essas drogas aumentam o metabolismo cardíaco, libera a frequência cardíaca aumenta, acelera muito, entendeu? Predispõe a esse espasmo que eu te falei. Então, antes da tua pergunta, um pai que infartou, o filho tem que infartar, tem a predisposição genética. Mas a predisposição genética é mais importante em quem tem dislipidemia familiar. Aquele colesterol alto, que criancinha com 10 anos já tem, e com 22 anos está infartando. Mas assim, é mais rara, requer um tratamento bem específico, e tem mortes assim de pessoas muito jovens, mas devido a um problema genético, que é um problema no metabolismo dos lipídios, né? Uma dislipidemia. Agora, esse padrão de beleza, ele leva, sim, pode levar a mistura de bebida com anabolizante, não comer, principalmente por estimular o estímulo simpático da pessoa e desencadear uma arritmia grave e até uma morte súbita. Doutora, uma dúvida. Quando a pessoa, então, os anabolizantes, os remédios para emagrecer, tudo isso é fator de risco, né? Que pode pode levar a um problema cardíaco. E para essas pessoas que não sabem, elas podem ter um problema e nem saber. Quando que se começa a fazer exame para saber se tem algum problema? Quando que a senhora recomenda que façam-se exames para verificar se tem problema? Com que idade que começa a ser feito esse check-up? Olha, depende da predisposição familiar. Se tem pessoas com problemas metabólicos importantes, problema de colesterol, diabéticos, crianças obesas, esse hábito de videogame, de ficar na televisão, cada vez as crianças são mais sedentárias, mais obesas, é a família inteira, no celular. Então, eu tenho feito exame em pessoa, em criança de 10 anos, e tenho visto o colesterol ruim, que é o LDL alto, o colesterol bom, que é protetor HDL, lá embaixo, quer dizer, não tem fator de proteção nenhuma, já com glicemia alta. Então, quer dizer, são hábitos de vida super errados, que são, assim, quase impostos pela sociedade, entendeu? Então, nessas pessoas, os pais mesmo se encarregam, devido à obesidade da criança, devido aos maus hábitos da criança, de levar para fazer uma avaliação cardiológica. Então, é baseado assim na história, né? Eu vou perguntar à família o que é que a família apresentou de doença, de morbidade, de que faleceu. Vou pedir os exames de sangue para ver colesterol, infrações, glicemia, faço a avaliação deles e ponho para fazer ginástica, né? Eu sempre tenho muita sorte com meus pacientes e no consultório eu sei levar muito bem meus pacientes, porque eles acreditam em mim. Então, eu dou o recado para eles, eu faço dietas para eles, eu faço prescrição individualizada do exercício para eles fazerem. Então, assim, eu faço uma atuação bem completa no consultório, entendeu? Que abrange tudo que para cercar esse paciente para ele estar seguro,
mais seguro e diminuir realmente os riscos por todas as partes, né? Você falou a dieta, que você recomenda, o exercício, os exames, ou seja, tá tentando cobrir em todas as partes que poderiam ser um risco, né? Tá. Então, eu costumo usar, né, Dinha, é um triângulo, tá? Para eles. Eu mostro que na base do triângulo existem os maus hábitos de vida, né? Maus hábitos alimentares, sedentarismo, fumo, os fatores de risco, que é ter na família antecedentes familiares já para a doença, para a coronariopatia, a idade, quanto vai chegando a idade, é mais placa de ateroma, mais predisposição a ter problema, a pessoa é hipertensa, que é um fator de risco para ter mais problema, se é diabética, se é sedentária, se fuma, aí vai para os fatores tradicionais, como eu te falo. Ela tem inflamação repetitiva, ela mora num ambiente poluído, entendeu? Aí daí vai surgir o quê? As doenças clínicas. Quais são essas doenças clínicas? Primeiro, angina, porque vai juntando a placa de ateroma. Então, é que nem um rio, uma mangueirinha, o sangue vai passando livre, vai juntando a placa de ateroma, vai ficando estreitado aquilo, entendeu? Então, vai menos sangue, vai nutrindo menos aquele músculo que bate, que está em atividade. Um dia, o paciente tem uma dor forte no peito, fechou aquele vaso que nutria aquele músculo não vai funcionar, não vai contrair. Então, tudo isso, desde a base até o pico, ele vai fechando o triângulo. Ele fecha o triângulo com as doenças. As doenças quais são? Vai ser um infarto do miocárdio, vai ser um AVC, vai ser uma morte súbita, entendeu? Então, a pessoa tem que se conscientizar. Ela sabe quando ela não está bem. Ela vem, assim, o hipertenso, ele vem te procurar, ele se assusta com os níveis pressóricos. Uns têm sintomas, como a dor na nuca, zumbido de ouvido, um mal-estar. Outros não sentem absolutamente nada. Vai na ginecologia, uma menina vê a pressão alta e vem para mim. Entendeu? O que é que eu vou fazer? Eu vou combater tudo isso que eu falei com você. Então, eu vou colocá-la no caminho certo, tá? Eu vou usar todas as estratégias de prevenção para evitar que ela tenha uma doença recente, que ela tenha uma morte, como você falou, a morte cardiovascular, a morte por cardiopatia, não é só a maior no Brasil, é a maior no mundo. Então, a gente tem que educar esse povo para evitar isso, para evitar essa enorme invalidez por doença, esse enorme gasto de saúde. E uma reabilitação que você vai basear no exercício e no combate multidisciplinar, assim, do colesterol, do triglicérido, da hipertensão, do diabetes, do combate ao fumo, é multidisciplinar. Vai melhorar toda essa estratégia, vai levar um belíssimo de um resultado, entendeu? E o custo-efetividade é muito bom. Mas acontece que ninguém indica a reabilitação, ninguém indica. Não só aqui no Brasil, como na América do Norte. Você vê, eu fiz o levantamento, foi feito o levantamento com os presidentes da Sociedade Brasileira, da Sociedade dos Países de Cardiologia, brasileira, do Peru, do Equador, da Venezuela, da Colômbia, e só existiam 160 centros de reabilitação. Somente 116 eram elegíveis, né, para o paciente frequentar. Então, se você for pensar, existe um centro de reabilitação para 2.500.000 pacientes que necessitam desse programa multifatorial, onde o exercício é focado como se fosse um medicamento, como se fosse uma pílula que tem que ser tomada diariamente para fazer a prevenção de um processo grave futuro.
Doutora, duas coisas que a senhora falou que me chamam a atenção. A hipertensão, né? Que é um dos problemas também que causam esse problema. Qual seria, a pressão ideal? Quando a pessoa tem que se alarmar e falar, minha pressão tá alta, quando passa de que número? E também a Silvia perguntou, já perguntando da pressão, eu queria saber, a pressão baixa também é um problema? Muito baixa? Não, a pressão muito baixa é um problema porque você sente, você fica sonada, você fica sem força. Mas eu sempre falo, nunca toma remédio para a pressão subir. Toma bastante líquido, come uma azeitona, uma coisa salgada, mas bastante líquido, e faz exercício, ok? Sim. Agora, a pressão normal é até 12, a sistólica 12, e quando ele contrai, que é a primeira, a sistólica 12, e a diastólica, quando ele relaxa, é 8. Então, eles estão considerando hoje as diretrizes, né, eu não sigo diretriz, eu acho que a diretriz é a orientação para o médico, mas hoje é 12 por 8, mas o normal. Mas eu começo a me preocupar com 13, 9, igual ou acima. 13 para a primeira e 9 para a segunda. Seria 130 por 90, ok? Sim. E isso também varia um pouco também do histórico do paciente, de cada um, também tem uma margem, ou não? Não, eu acho assim, até para o próprio paciente, você não pode ter uma margem, porque se você for tirar a pressão durante o dia várias vezes, você vai ter níveis de pressões, como é que se diz, diferente. Se ela é normal, vai ser diferente, 10 por 7, 11 por 7, 12 por 8, vai variar dentro da normalidade. E se for alta, em torno daquele. Se for um estágio 1, que não é tão alta, não vai ser tão alta. Se for um estágio, o estágio 2, vai ser mais alta. E se for do estágio 3, vai ser igual a 180 ou maior do que 180 milímetros de mercúrio para a sistólica e 110 igual a 110 ou mais para a diastólica. Então, para um paciente só varia muito. Quando tem essas variáveis muito grandes, eu costumo pedir a mapa, é a mapa. Você coloca o aparelho, ele faz a medição durante as 24 horas, a gente faz a média, a gente orienta o paciente para fazer tudo, levar uma vida normal e vai aferir essa pressão durante 24 horas. Aí você começa a tratar, você começa pela dieta, né? A dieta de sal, a dieta de sódio, dos enlatados, porque tudo hoje vai sódio, tudo hoje vai sódio. E é quase o mesmo componente, quase o mesmo componente do sal, ou igual, né? Não comer frituras, gorduras. Então, eu sempre dou a dieta de gordura, dou a dieta para ácido úrico, a dieta para o hipertenso, para o diabético, assim, visando educar essas pessoas, entendeu? Educar para hábitos saudáveis. E tá um monte de gente falando que deve a vida a você, doutora. Um monte de gente falando, devo a vida à doutora Ângela, devo a vida à É doutora Ângela. verdade? Quer dizer Eu que fico muito contente, porque eu faço as coisas com muito amor, com muito carinho. E eu mantenho o meu consultório como se mantém uma igreja, entendeu? Eu não quero deixar nada mesmo nessa pandemia. Eu fui, né? Eu tenho um prazer muito grande de dar o melhor de mim lá no consultório, sinceramente. E, doutora, quais sintomas que as pessoas costumam ter quando elas têm algum tipo de problema do coração? Esses sintomas variam, né? Dependendo do problema. As principais doenças, você citou o infarto, né? Citou é, O a angina. AVC, a angina, que vem antes do infarto, o acidente vascular cerebral, que é no Então, isso é uma cérebro, coisa que eu a não sabia. miocardite, a insuficiência cardíaca. O acidente vascular cerebral, eu não sabia que ele estava. Eu não pensava que ele estava ligado ao coração. Tem a ver com o bombeamento do coração também. Tem, porque às vezes uma pressão muito alta, né? Eu sempre falo que a pressão sistólica, a pressão de contração, está mais ligada à propensão de ter problemas cerebrais.
E a diastólica, quando ele abre, ele contrai e relaxa. Está mais ligado às coronárias, quando é a segunda. Lógico, um AVC é a mesma coisa do que o infarto, só que é no cérebro. Eu não sabia, eu não O tinha ideia. vaso vai, as carótidas, as vertebrais, vão ficando com placa de ateroma, vão fechando, não só aqui, como as mais internas, né, no cérebro, as cerebrales, tudo, e vão dando. Tem AVC cerebral, tem tudo. Então, o vaso que é responsável por aquilo, ele vai fechando, se comporta como uma isquemia, uma área isquêmica, e se fecha novamente, é um AVC. Pode ser isquêmico e pode ser hemorrágico. O hemorrágico é quando o sangue vai com muita força, rompe a artéria e o cérebro fica como um rio de sangue. Então, esses, assim, têm um prognóstico mais sombrio, né? E, doutora, qual é a diferença da miocardite e endocardite? É a mesma coisa? Tem diferença Não, também? a miocardite é uma inflamação do músculo. E a endocardite é do endocárdio, geralmente das válvulas, entendeu? Você, assim, a pessoa tem um problema de uma válvula e troca essa válvula e tem uma infecção oral e a bactéria passa no sangue, vai naquela válvula, infecta aquela válvula e dá endocardite. Então, ela é acompanhada de picos, de febre, tudo. Às vezes tem que reoperar, tirar a válvula, tem que ser antibiótico por via venosa, entendeu? A miocardite é do miocárdio todo, é do músculo todo. Porque o que é o coração? O que é o coração? O coração é o músculo. Se uma pessoa é hipertensa, se uma pessoa é um atleta profissional, faz muito esforço, o coração se dilata. Se você faz muita força com o braço, você dilata o braço. E as pessoas têm um coração dilatado. Esses corações dilatados, ele bate menos, entendeu? Já isso nos atletas, né? Então, eu acho que tudo Um equilíbrio. tem que ter a sua dosagem, a sua dosagem certa, porque o excesso pode prejudicar muito, pode trazer danos, até nesses corredores que vive correndo, Um exagero, né? Muita quantidade, com muita. muito exagero, não sabe nem correr, então fazer muito, como é que se diz? Acaba com o tornozelo, com o joelho, tudo, né? Nunca fica saudável. É muito impacto, né? Assim, exercício de impacto. Eu sou contra isso, sabe? Eu nunca vi um corredor de maratona, tudo terminar bem, né? Sempre você, né, se for fazer um levantamento, você vai ver. Porque no final sofre muito, porque o nosso corpo não foi feito para isso, né? Embora que tem pessoas que elas suportam exercícios intensos, né? E vai da genética também. Você, como é que se diz? Conseguir fazer exercício mais forte, de uma intensidade maior, vai da genética, né? Mas eu acho que um exercício maior leva a um benefício maior. Porque você não pode nem imaginar a quantidade de benefício que um exercício regulado, planejado, individualizado vai dar para o indivíduo. Mas um exercício exagerado do indivíduo que tem uma doença de artéria coronária, um Também faz estreitamento, mal. pode ser deletério, pode levar até a morte. Então, tudo tem que ser dosado. Sim, e eu vi também que os procedimentos de emergência, eles são 82,2%, o número, né? É 82,2% maior do que os procedimentos agendados. Ou seja, as pessoas acabam tendo problema e vão, né, resolver na última hora porque deu um sintoma muito forte. Que sintomas são esses que a pessoa tem que ficar alerta em casa quando ela sente ou quem convive pode ajudar a identificar? O que pode ser Olha, um alerta para algo do coração? olha, deixa eu te falar. Se tratando de infarto, 50% das pessoas morrem sem chegar na emergência, né?
Os sintomas, eles muitas vezes são muito incaracterísticos, principalmente na mulher. A pessoa tem que ficar atenta para o seu primeiro sintoma. Às vezes aparece uma dor retroesternal, que você olha, meu Deus, eu estou com a úlcera no estômago. Não, é aqui em cima, é na região da escápula, né? Forte, muito forte. Parece que uma pressão, alguém está apertando, vai te estrangular. Essa dor pode vir na mandíbula, essa dor pode vir no meio dos seios, com irradiação para o braço esquerdo, pode vir só no braço, pode vir num punho, pode vir para irradiação nos dois braços. É uma dor de aperto com irradiação, né? Mas tem pessoas que a mulher, por exemplo, a mulher ela é muito característica, porque a mulher às vezes não tem sintoma nenhum e só tem um para valer, certo? Ela tem um sintoma muito forte de dor, é uma dor no peito, né? Então eu sempre falo para ficar sentado, não deitar quando tem uma dor no peito, que aperte. Tome uma aspirina prevente, 2, e vá para o hospital mais perto. Interessante, isso que é bom não chamar deitar. o médico não pode fazer nada. Ele não tem nenhum suporte para o oxigênio, dosar uma enzima para evitar um infarto, e na sala de um cateterismo para fazer uma cinecoronariografia, se tiver uma obstrução para colocar um stent, entendeu? Porque o importante hoje é você não perder músculo. É não perder músculo. E a medicina está muito evoluída. Você tem uma obstrução no vaso, você coloca um stent, dilata e você não perde. Aquela musculatura fica funcionando normal. Agora, não pode deitar, não pode deitar. Isso é muito Qualquer importante coisa que que você porque as sente, pessoas você deitam. senta e tosse. Fica tossindo e corre para o hospital. Mas é muito importante esse alerta que você fez, porque as pessoas, quando sentem cansaço, dor no peito, a tendência delas é falar, vou deitar, né? Vou descansar. Isso é um alerta muito importante, não deitar. Não deitar, sentar e tossir. E E, correr para o hospital. e doutora, eu vi E uma tomar coisa. aspirina. Ter sempre aspirina em casa para uma dor dessa, Tomar usar antes. aspirina. Hã? Tomar antes de uma aspirina. Isso. Doutora, eu vi uma coisa que eu queria confirmar com você. A mulher, ela tem mais chance de ter infarto depois da menopausa? É preciso ter mais cuidado depois da menopausa? Porque os hormônios protegem a mulher. E depois da menopausa, ela não tem essa proteção hormonal. E a predisposição dela ter infarto é igual ao homem, né? É igual. E a mulher, ela tem pouca musculatura, os vasos, eles são mais estreitados. E geralmente, quando a mulher tem problema cardíaco, esses problemas são mais graves do que o homem. E essa questão de que quando é em jovem é mais perigoso que em pessoas com mais idade, é mito ou é verdade? Não, é verdade, porque, como eu te falei, um dos fatores de risco é a idade. Quanto mais velho, mais vai juntando placa de ateroma nos vasos. A pele vai ficando enrugada, o cabelo vai ficando branco, os dentes vão caindo. É um envelhecimento Natural do esperado, organismo. né? Então, quando tem o estreitamento que vai se acentuando no vaso, vai havendo uma formação de uma circulação colateral. São pequenos vasos. E tem pessoas que fazem circulação colateral maravilhosa, que o sangue nutre depois da obstrução, entendeu? Nutre o músculo. E o jovem não tem isso, ele não tem circulação colateral, ele não tem defesa. Então, às vezes, o infarto é maior no jovem mesmo. Porque o músculo da pessoa com mais idade, ele tá mais flexível, é isso? Não. O vaso. O vaso. À medida que a pessoa vai envelhecendo, vai criando placas de ateroma, certo? O vaso, se ele é coronariopata, vai ficando estreitado em locais com obstrução. Então, a natureza cria vasozinho antes dessa obstrução para outra artéria, vasos, comunicações, pontes.
A natureza vai criando umas mangueirinhas, entendeu? Então, ele tem proteção. Às vezes essa proteção não é suficiente, mas vai sangue, entendeu? Entendi. Que o jovem não E o tem jovem essa. não tem esse tempo de ser aquela placa que vai evoluindo nananã, nananã, e Entendi. criando esses vasos protetores. Não é a musculatura protetora, são neoformações de vasos protetores. Entendi. E outra coisa que acontece muito, que aconteceu com a minha avó, no caso, ela sentiu uma dor muito forte no peito pela noite e ela passou a noite tudo no dia de manhã, no outro dia, durante a tarde. Ela comentou e foi uma insistência para ela ir no hospital porque ela não queria ir porque a dor já tinha melhorado. E aí fizeram um exame que eu acho que era de imagem, se eu não me engano. E não, eu não sei se. Agora não tô confusa se foi no exame de imagem que não saiu nada. E aí fizeram um de enzima e saiu que ela tinha infartado. Então, é importante que a pessoa vá, mesmo que a dor melhore. Se foi uma dor muito forte, é importante ela ir, né? Ela pode estar infartada, mesmo ter melhorado a dor e ter passado a dor. Agora, e é uma coisa muito importante, porque, veja, é isso aí, é o que eu falo, que a mulher é diferente, porque geralmente a doença de coronária, ela é de uma maneira progressiva. Ela aparece aos grandes esforços, quando você sobe uma ladeira grande, uma escada, depois quando você anda rápido, depois aos pequenos esforços, depois no repouso. Mas a mulher, ela é pega de surpresa, uma só. Então, ela às vezes não acredita muito, mesmo que ela seja leiga. Às vezes vem no hospital uma pessoa, ou vem no consultório uma pessoa com queixa de dor. Quando anda, aperta, ela tem que parar, melhora. Aí eu peço uma cintilografia para ver a imagem. Então é muito importante. Às vezes, quando é mais jovem que pode caminhar, eu peço um teste com cintilografia, é um exame muito bom, com a cintilografia do miocárdio com pirofosfato de tecnésio. Por quê? Porque eles estão caminhando, quando eles estão muito cansados, você injeta o material radioativo, que é o tecnésio, certo? Esse material radioativo, ele vai para o coração, e aonde tem o vaso está livre, esse material radioativo vai iluminando tudo. Onde tem estreitamento, ele ilumina menos. Existe uma hipocaptação dele. E aonde não tem uma área infartada, ele não capta, certo? Então, isso aí é a cintilografia do miocárdio com tecnésio, tá certo? E é muito bom esse exame. Às vezes a pessoa não pode fazer também em repouso para ver essas imagens. Hoje a gente dispõe de muitas coisas. A sua avó, ela fez parte do tipo incaracterístico da mulher. Ela devia ter ido para o hospital, porque Ela no foi hospital depois. ele escolhe enzimas, eles fazem o mapeamento das enzimas. Então, se tem morte celular, a enzima vai aumentando. Então, eles detectam isso. Eles podiam colocar ela num CAT, colocar um stent, porque a minha mãe, ela colocou o stent com 83 anos, com 94 e com 96. E vai fazer 99 anos. Entendeu? Mas porque eu sei que é característico isso, eu sei. Ela tem a dor, diz, tá velhinha, não, leva para o hospital e vamos Não, fazer. Leva e vamos fazer. Hã? Fazer o que tem ela que tem levar para o direito. hospital. Ela foi para o hospital depois porque todo mundo insistiu porque ela não queria ir porque já tinha melhorado. Quer dizer, se ela não fosse, ela podia ter morrido, né? Porque ela estava Olha, infartada. Dinha, assim, é muito ruim julgar a posteriori, é muito ruim, sabe? Então, vai da pessoa querer viver. Eu sou uma Sim. pessoa que eu quero viver porque eu amo a vida. A minha mãe tem 99 anos, ela quer viver porque ama a vida. Ela fala: não, olha, eu não quero morrer, eu não quero ter o Covid, eu quero viver mais. E o tempo está acabando. Eu não sou doida, eu vou fazer quase 100 anos. Eu digo, você vai viver. E ela está toda pintada, toda maquiada, cheia de bijuteria. E eu acho que isso é muito importante, essa força que vem dentro de você. Eu acho que
essa força que a gente tem boa dentro da gente, é Deus que está com a gente, sabe? Então, cada vez mais eu procuro melhorar isso, tanto em relação para que eu seja uma boa pessoa, porque eu sendo uma boa pessoa, eu vou dar coisa boa para quem vai me procurar, não é verdade? Sim. Então, como você me perguntou para eu dar essa live com você, eu digo, eu tenho chance de o pouco que eu sei, eu passar para um monte de gente, né? Para se cuidar, para viver a vida, para esse coração bater de uma maneira saudável. A música maravilhosa, o texto que você fez foi maravilhoso, sabe? Aham, Eu adoro o tum-tum, bate coração. Então, isso faz parte da vida. e doutora, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que até já tinha sido uma outra pergunta. Que você falou que Deus, né? Você citou Deus. Você acredita que o paciente que tem mais fé, que acredita em algo, em algum Deus, em alguma coisa, a recuperação dele geralmente é melhor? Existe esse fator acaba interferindo de alguma maneira na recuperação? É inquestionável isso. Eu tenho certeza que uma pessoa que acredita no bem, ela vai para o bem mesmo, sabe? É mais fácil ela se recuperar, é mais fácil ela sair, é mais fácil. Ela não vai querer ficar numa cama, ela não vai querer ficar chorando, ela vai querer ver o céu azul, lindo, maravilhoso, ver as coisas que você não paga nada por elas e que te faz feliz. E essa disposição, essa energia ajuda a recuperação. É um fator que ajuda mesmo. Pois, A pessoa pois se é. esforça. Eu acho que as pessoas elas têm que se reeducar, né, para saber olhar, saber ver, né? Ver, olhar e ver. E sempre ver o melhor em tudo, né? Em tudo. Porque o ruim, ele existe, mas ele não vai te dar nada, né? Existem pessoas boas, pessoas que querem te prejudicar, mas elas não vão te dar nada. É melhor você pensar que ela é problemática com ela mesma, não é verdade? E você sempre tirar. Eu acho que você sempre tem que ter razão, sabe? Sempre tem que ter razão, mas fazer o teu caminho certo. Sim. As palavras muito bonitas, eu acho que motivadoras, né, para as pessoas que também estão numa situação difícil, que tem alguma doença crônica e tudo, isso que você falou de acreditar, de querer ver o céu, que isso ajuda na recuperação, sim, né? E doutora, agora falando um pouquinho, depois que a pessoa teve o problema, né, que ela fez o procedimento, conta um pouquinho pra gente da reabilitação. A reabilitação por exercício. Essa que você falou que é a sua especialidade. Essa pessoa ela tem que ir para um centro fazer a reabilitação, ela pode fazer em casa, como o familiar pode ajudar, como isso acontece? Olha, o paciente que vai para uma reabilitação cardiovascular já é uma prevenção secundária. Esse paciente tem que ser avaliado por um cardiologista. Ele vai avaliar a presença de todos os fatores de risco, ou seja, de todos os hábitos errados, né? Não saudáveis, e vai corrigir tudo isso. Ele vai pedir todos os exames, como os exames de laboratório, vai corrigir a dislipidemia, vai corrigir diabetes, vai dar remédio para pressão e vai submetê-lo a um teste ergométrico. Então, para você fazer uma programação no cardiopata, esse cardiopata tem que fazer um teste ergométrico. O exercício físico não é uma atividade física. Uma atividade física é qualquer coisa. Você pegar uma coisa, ir para lá, para levantar uma panela, alguma coisa. O exercício físico é um exercício planejado, individualizado, programado. Então, ele faz o teste e eu vou programar baseado naquele teste. Então, se eu estou num lugar que eu não tenha teste, um lugar pobre que eu não tenha teste, eu vou andar com esse paciente. Eu já fiz toda aquela anamnese, a história, os exames, já estou com ele na mão, já dei a medicação e vou caminhar. E eu vou dizer para ele,
a gente vai conversar. Existe o teste da fala. Na hora que ele falar comigo e for assim, não completar a frase, ele estiver cansado, é nessa hora que ele está na percepção do esforço entre o ligeiramente cansativo e o Ah, cansativo. Eu digo, Edinha, você o que é? Não é para ele ultrapassar isso aí. Eu olho a frequência cardíaca dele, eu mando ele comprar um polar, se ele puder, e vou dizer, você não pode ultrapassar essa frequência. Porque se você ultrapassa essa frequência, você vai ter acidose, entendeu? Vai ter acúmulo de ácido lático, vai doer a musculatura, entendeu? Essa acidose metabólica, ela vai ser compensada pela alcalose respiratória, o fato do paciente ficar... E essa acidose predispõe à arritmia para quem tem isquemia. Então, você programa de uma maneira individualizada. Se eu não tenho teste, tem um teste que faz assim, caminhar, o teste de 6 minutos. Ele vai caminhar no passo dele durante 6 minutos, ok? Se esse paciente não chega nem a 40, a 400 metros, ele está muito ruim. Eu vou mandar ele caminhar 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, na presença de um familiar, vai olhar a frequência dele de base, olha a frequência dele de repouso e não deixa ultrapassar 20. 20 acima daquela frequência. Se ultrapassar, diminui o passo, mas ele não deixa de andar. Então, esse paciente muito grave, eu não começo assim, dando preferência ao exercício aeróbico. Eu dou ao resistido. E o resistido, o tipo de resistido pode ser para flexibilidade, pilates, funcional, ele sentar na cadeira e levantar, sentar na cadeira e levantar, subir degrau e voltar, para que ele não perca a funcionalidade do dia a dia, entendeu? Então, o exercício vai ser planejado, mas ele não vai ficar parado. Quer dizer, a reabilitação é indicada para todos os cardiopatas, desde que ele não esteja descompensado, né? Que ele esteja bem. E o exercício pode ser bem pequenininho, de uma intensidade bem pequena, mas se ele faz todo dia, isso vai aumentando progressivamente. Se ele sobe o lance de escada, no início ele vai ficar com a língua para fora, ofegante. Com o tempo, um mês e meio, ele vai subir o mesmo lance e uma boa. Isso porque a frequência cardíaca não aumentou muito e nem a pressão arterial sistólica, a primeira pressão. uhum. Entendeu? Então, ele está sendo condicionado. E é esse condicionamento que a gente busca na reabilitação. Então, a reabilitação, ela não dispõe para todo mundo, né? Mas não é só aqui no Brasil que existe 116 centros, que é um centro para 2 milhões e 500 pacientes coronariopata. Na América do Norte, fizeram uma experiência por 56 hospitais de top, que seguia tudo que é guideline, quer dizer, seguia todas as orientações do American Heart, da Associação Americana de Cardiologia, e não indicava a indicação para fazer reabilitação nesses 156 hospitais, uma média de 72 mil, quase 73 mil pacientes, foi de 56%. É muito pouco, né? E o custo-benefício da reabilitação é muito bom. Tem que ser indicado para todo mundo. Então, essa reabilitação tem que ser abrangente, né? Ele vai caminhar 5 minutos hoje, de manhã, 5 minutos à tarde, passinho lento. Quando ele consegue andar com passinho rápido, você vai aumentando de 2 em 2 minutos, fazendo flexão, extensão de membro superior, membro inferior, das grandes musculaturas. Agora, você tem que ter um cuidado seguinte, com a cirurgia que o paciente se submeteu. Então, existem guidelines, como da Associação Americana de Reabilitação Cardiovascular do Colégio Americano. Se um paciente infarta, se um paciente faz cirurgia de revascularização, ele começa com um pezinho de flexão, extensão.
de meio quilo a 1,5 kg, por 24 horas após procedimento. Porque hoje em dia, eles estão tendo alta com 5 a 7 dias, ok? Se no infarto ele vai fazendo os pezinhos e segue aumentando o peso, fazendo caminhada, você começa com os resistidos para dar tonicidade à musculatura. A primeira semana de reabilitação após evento é para evitar fenômenos tromboembólicos, para evitar que esse paciente fique muito descondicionado fisicamente. Depois ele vai para casa. E se o paciente segue o infartado sem complicação, isso eu vou podendo aumentar gradativamente, em torno da quinta semana, quer dizer, é um mês e uma semana, ele já pode ir para o ginásio com todos aqueles aparelhos. Mas os aparelhos é o seguinte, você vai ver, se o paciente tem uma hernia inguinal, ele não vai fazer abdominal, ok? Você vai respeitar a prescrição do exercício como todo, tá? Se o paciente tem uma cirurgia cardíaca, o externo dele, ele vai começar isso, mas ele só vai para uma sala de ginásio depois de 3 meses. Isso não sou eu que acho. Isso é a Associação Americana de Reabilitação Cardiovascular. Porque o externo é costurado com fios de aço. E ele jamais pode fazer exercício de abdução até os 6 meses, de abrir o peito, entendeu? Eles mandam esperar em torno de 3 meses. Eu sou mais precavida, espero 6 meses. Um paciente que colocou marca-passo, um desfibrilador para evitar a arritmia, evitar a morte súbita, eu proíbo ele de fazer exercício com elevação acima dos ombros, porque pode deslocar o fio do marca-passo. Eu proíbo de fazer exercício brusco com o tórax. Então, você tem que olhar tudo que ele tem. É o que você falou, é individual, é focado em cada É individual, programado, planejado, repetitivo e vai aumentando gradativamente, até condicionar esse paciente. Quando condiciona esse paciente, os benefícios que vão trazer, olha, ele vai atuar na inflamação, ele é anti-inflamatório o exercício, ele vai atuar na agregação, antiagregante, ele vai diminuir trombose, certo? Ele vai diminuir colesterol, triglicérides, aumentar o colesterol bom, aumentar a sensibilidade à insulina, diminuir peso, acabar com o sedentarismo, muitos largam de fumar e ficam felizes. O metabolismo no corpo fica saudável, a alimentação está saudável, sem frituras, né? Com pouco sal, pouco sódio. Eles ficam felizes, né? Ficam ativos e eles voltam para a reabilitação. Como assim, o conceito da reabilitação é você pegar o teu paciente e tratar de uma forma física, mental e social para que ele retorne o seu lugar na sociedade o mais normal possível. Então, você vai lutar com ele. Com qualidade de vida, né? Pelo exercício, mentalmente, porque ele tem muita depressão, e é muito bom fazer exercício em grupo, e socialmente, porque eles fazendo em grupo, eles se sociabilizam, eles sabem que não é ele somente que tem aquele problema, e a vida vai continuar. E, doutora, vai acabar em 4 minutos o tempo, acho que 4 ou 5 minutos o tempo da live, mas eu queria te perguntar, eu tenho medo só que corte. Caso corte, a gente pode voltar? Tudo bem. Porque eu queria te perguntar uma coisa. Essa questão do estresse, né? Que as pessoas falam, o estresse causa problema de coração. Um estresse muito grande, vindo de um trauma, ou de um trauma, por exemplo, um assalto, uma coisa assim, ou também um estresse cotidiano, aquele estresse de todo dia, cotidiano. Isso leva a um problema de coração? Pode Leva. levar a algum problema? Eu levo. Eu acho que o estresse é um dos fatores de risco horrorosos, viu? É o estresse.
Por isso que você tem que estar de bem com você mesmo. Por isso que você tem que se conquistar, tá? Eu estou lendo um livro, que eu vou até te dizer o nome aqui, para que você vai gostar. A lógica do cisne negro. O impacto do altamente improvável, certo? É do Nassim Nicholas Taleb. É espetacular. Tudo que é improvável, ele acha que é o cisne negro, porque você só vê cisne branco. O cisne negro. Tanto o fato de você enriquecer é improvável, como de você empobrecer totalmente, né? Então, é um livro muito bom, que eu gosto dessas coisas assim, impactantes. E, doutora, outra coisa, a depressão, quando a pessoa sente aquela que tem como se fosse uma dor no peito, tudo, isso não é o coração, né? Isso Não, isso é angústia, isso é ansiedade. Eu acho que você tem que, qualquer pessoa que sinta isso, tem que procurar assim, ajuda de um profissional, porque o profissional é que sabe o que tem que fazer. Às vezes precisa tomar remédio, e precisa tomar remédio mesmo, certo? Às vezes você precisa se reestruturar, mas você precisa querer se reestruturar. Porque, Edinha, só se salva quem quer. quem quer. E, doutora, Entendeu? E tem que querer com muita força, porque a carne é fraca. Tem que querer com muita força. Assim, eu falo para mim, e é um conselho que eu dou nessa live. Eu me nego a ser infeliz. Eu me nego a ser infeliz. Mas assim, é como se fosse uma afronta para mim, entendeu? Eu não quero ser feliz, eu não quero. Hã? e se negar a ser infeliz, não é só cuidar do corpo, é cuidar do corpo, fazer toda essa prevenção, De mas também da tudo. mente. É você cuidar do teu físico, da tua mente e do teu social, certo? Eu gosto dos amigos, eu gosto das pessoas. Um exemplo, assim, o meu marido é o melhor marido, porque é o meu marido. A minha filha é a melhor filha, porque é a minha filha. A minha casa é a mais linda, porque é a minha casa, entendeu? Eu acho que eu jamais trocaria eles por ninguém. Mas eu dou esse valor para eles, eu crio isso para mim. Você E eu entendeu? queria, Eu tento me salvar, mas eu sempre fui assim. eu queria falar para você, Ângela, você falou coisas muito boas. Acho que além dos alertas de saúde, você trouxe muitas mensagens de vida também, né? E eu queria agradecer você por tudo, por você dedicar seu tempo, que eu sei que é super corrido. Por tudo, eu queria falar que eu admiro muito você, além de ser uma excelente médica que está aqui. Só vejo o tempo inteiro. Doutora Ângela salvou minha vida. Graças a Deus que eu encontrei a doutora Ângela. A doutora Ângela é maravilhosa. Assim, não para. É que eu tô vendo aqui, não para. Não para. E eu queria falar da minha admiração, que eu conheço, né? A doutora é mãe da minha melhor amiga, que é uma irmã, na verdade. Ela não é nenhuma amiga, é uma irmã. E eu tive a convivência, tenho, né? Próxima com a doutora também. E além de uma profissional maravilhosa, que está aqui, o testemunho de todo mundo, ela é uma pessoa maravilhosa que deu para ver também. E eu queria deixar a minha admiração imensa por você e agradecer muito e pedir para você, se você quer indicar, você indicou o livro. Se você quer indicar mais alguma coisa, falar qualquer coisa, o tempo é seu. Então, Edinha, eu tenho que falar de você, porque você é maravilhosa, você é linda. Como eu falo, você é uma diva. Imagina. E você luta tanto, né? Eu achei aquela redação que você fez do Bate Coração maravilhoso, aquele levantamento. Eu achei maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu quero que você tenha muito sucesso na tua vida pessoal e profissional, porque você merece. Eu quero que você deixe de ser sensível, que você é muito sensível, porque não vale a pena ser muito sensível, certo? A gente tem que acreditar se o outro está de cara feia, ele está de cara feia, porque ele não está bem. Mas jamais será com você, porque você é uma pessoa bem, você é do bem, entendeu? E você merece tudo o melhor que a vida pode te dar. Eu gostei muito.
de estar com você, de estar com todas as pessoas que estão nos assistindo, mas as tuas perguntas foram muito assim, do dia a dia, da vida, sem protocolo, sem nada. É uma coisa que só vai ajudar, né? E eu também te agradeço o convite, né? Você é uma das melhores amigas da minha filha. Eu te admiro muito, admiro teu pai, o João, a Fátima, a Silvinha, até o Rafa, de ouvir falar. E quero que tudo seja da melhor forma possível. Muito obrigada, doutora. E você tinha me falado que você queria indicar um filme também para as pessoas. Qual filme que você queria indicar? Ai, Perfume de Mulher, Perfume de do Mulher. Alpacino. Do Alpacino. E quem quiser marcar consulta com uma cardiologista maravilhosa, como que faz para marcar com você? Olha, é só telefonar para 3826-0537. 38260537. E o seu Instagram as pessoas podem te seguir também, né? Que é o que tá marcado. O meu Instagram pode, mas o meu Instagram tá fechado, né? Ah, tá. Então é melhor telefonar. Telefonar, tá bom? Tá. Tá bom, doutora. Muito obrigada, viu? Imagina, querida, um beijo grande. Um beijo. Uma Ah, e boa a doutora noite. também tem Aí, livros quantas publicados. horas são? Quantas? 5 horas, né? Difuso? 4 agora 4. Quantas horas? Que horas aí no teu relógio? No Aqui meu tem é 8, meia-noite e meia-noite. 34. Quanto? Meia-noite e 34. Vai dormir, Edinha. Um beijo grande. Você Um vai beijo. gravar? Você vai Obrigada. gravar? Amo vocês. Você vai gravar? Tá gravado tudo. Eu Então vou tá bom. publicar agora. Tá bom, querida. Um beijo. Dá Amo um beijo vocês. na Agora eu Silvinha. ligo para conversar com a Débora. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.